Fala, meu aluno, professor Luciano aqui no PhD Cursos. Isso mesmo, pessoal. Eu sou professor de Direito Previdenciário que vai conduzir vocês para a aprovação, porque o Previdenciário, a Seguridade Social na prova do INSS é fundamental. É o ponto de partida, é a abertura do caminho da aprovação, tá? Então nós vamos, a partir de agora, tá bom, tratar de temas importantes. E o tema de hoje é hiper mega importante, que é o salário de benefício. Antes de conhecer os benefícios previdenciários, tá bom? É importante que a gente conheça exatamente a forma que esses benefícios são concedidos. Claro, depois de termos estudado todos aqueles segurados do regime geral de previdência social, depois de termos estudado tudo que gira em torno da Seguridade Social, em especial da Previdência, chegou a hora de começarmos ao estudo dos benefícios previdenciários. Nós aprendemos que a autarquia INSS, ela tem a competência ou atribuição de conceder e revisar benefícios previdenciários. Essa autarquia, por sua vez, ela parte do pressuposto, tá bom, de que é necessário, para quantificar o benefício, aplicar algumas regras previamente estabelecidas em lei, como dois elementos, como dois instrumentos. Um é o salário de benefício, esse que nós vamos estar analisando hoje, e também o fator previdenciário. Então, nós vamos aqui, antes de começarmos a estudar os benefícios previdenciários, nós vamos hoje tratar dos dois elementos que são necessários para quantificar o valor desses benefícios, tá? Então, hoje a conversa é sobre salário de benefício. Pessoal, a Previdência Social, quando ela concede o benefício, ela faz aquele cálculo utilizando, se valendo basicamente de dois elementos. Um vai ser o salário de benefício, o segundo vai ser o fator previdenciário. É claro que todos os 10 benefícios da Previdência Social, eles não são todos utilizados, né, para quantificar os benefícios, esses dois elementos. Porque no caso do salário maternidade, do salário família, nós temos outros parâmetros que nós vamos ver quando estivermos estudando esses dois benefícios, tá? Então, vamos lá, vamos começar aqui a nossa jornada rumo à nossa aprovação, rumo ao nosso contra-cheque. Acredite, você é capaz de absorver todo esse conteúdo de direito previdenciário. Tudo bem que o direito previdenciário tem lá suas nuances, tem muitos detalhes, mas acredite, tem gente que estuda previdenciário e se apaixona. Você vai ser um deles. Você vai ser um apaixonado pelo direito previdenciário, que vai ser útil não só para você ser aprovado no seu concurso. Esse é a principal, inclusive, objetivo, né, de você aprender previdenciário. Mas você vai aprender previdenciário para você aplicar no seu dia a dia, quando você for servidor da autarquia INSS. Esse concurso público que tem a previsão de ser publicado o seu edital até ali em meados de dezembro, por ali, nós já teremos edital. Ou até antes, tá, pessoal? Ou até antes. E aí, pessoal, com certeza é o momento mais oportuno para se estudar. Então, vamos lá. Olha só, nós temos aqui o professor Luciano, tá bom? Professor de vocês, Direito Previdenciário a partir de agora, legal? Aqui nós temos os nossos contatos, o WhatsApp, tá? E também siga lá nas nossas redes sociais, no Instagram. adv.lucianosouza é o nosso Instagram. E aí, claro, nós vamos atrás do nosso contra-cheque a partir de agora, beleza? Bom, como eu falei para vocês, nós vamos conversar sobre o salário de benefício. O que vem a ser, pessoal, esse salário de benefício? Num primeiro momento, eu quero que vocês já conseguinem, tá? Que constitui um instrumento. Um instrumento que vai viabilizar a quantificação do benefício previdenciário. Aliás, eu preciso saber, né, quanto que eu vou receber, já que eu estou contribuindo para a Seguridade Social, para a Previdência. Vocês aprenderam que quando a gente exerce uma atividade remunerada, a gente passa a ser devedor de um tributo chamado Contribuição de Seguridade Social, que também vai ser intitulada de Contribuição Previdenciária. O empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, segurado facultativo, segurado especial. Essas 6 classes de segurados, tá? Exceto facultativo, né, obviamente, quando prestam um serviço mediante uma remuneração, são devedores da Previdência Social, tem que fazer o pagamento. E aí a gente estuda lá no salário de contribuição, que o salário de contribuição vai ser um elemento para saber quanto que eu vou pagar.
vai ser um instrumento que vai ser utilizado lá no salário de contribuição, vai ser um instrumento que vai ser utilizado para quantificar o valor que eu vou pagar para a Seguridade Social. Aí vem a pergunta que não quer calar. Beleza, estou pagando a Seguridade Social, mas se eu vier me aposentar, quanto que eu vou receber? É exatamente isso que a gente vai aprender a calcular hoje. Claro, você não precisa fazer nenhum tipo de cálculo matemático, aplicando uma fórmula, não existe isso. Até porque o direito previdenciário só cuida exatamente dos conceitos. Então você vai ter que entender como que é feito o cálculo dos benefícios previdenciários. Beleza? Então, no primeiro momento, eu quero que vocês entendam que o salário de benefício, repare que eu não estou falando de contribuição, eu estou falando do benefício, tá? Que o salário de benefício nada mais é do que um instrumento que viabiliza a quantificação do benefício previdenciário. Ou seja, é um instrumento que vai viabilizar eu determinar quanto que eu vou receber aqui a título de benefício previdenciário. Quando se fala de benefício também, é importante que a gente consiga que existem 4 benefícios, aliás, 10 benefícios da Previdência Social. A regra do 4-3-2-1. Claro que eu vou falar isso mais na frente, com mais riqueza de detalhe, tudo que mudou, tá bom? Com a nossa reforma previdenciária que nós tivemos em 2019, emenda constitucional número 103, tá certo? Mas não é o momento. Eu quero que nesse momento vocês entendam que existem realmente 10 benefícios previdenciários, que é a regra do 4-3-2-1. 4 aposentadorias, 3 auxílios, 2 salários e 1 pensão, tudo bem? Então, esses benefícios, eles são utilizados, eles se valem do salário de benefício para quantificar. É necessário que eu saiba quanto que vai dar o salário de benefício, aplique ou não o fator previdenciário, e aí eu vou definir quanto que vai ser a RMI, que é a renda mensal inicial, também outro instrumento que nós vamos ver mais na frente, tá? Então, primeiro eu quero que vocês entendam, são 4 aposentadorias, a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, por invalidez e a especial. São 3 auxílios, auxílio reclusão, auxílio doença, auxílio acidente. São dois salários, salário maternidade e o salário família e a pensão por morte. De todos esses benefícios previdenciários que mudaram o nome, né? Nós vamos atualizar tudo bonitinho para você, essa regra é com a antiga redação lá dos benefícios previdenciários. Todos eles, pessoal, todos eles, sem exceção, tá? Vão utilizar o salário de benefício para quantificar, ressalvado, exceto somente os 2 salários. Salário maternidade e salário família é que nós vamos ver mais na frente, tá? Bom, não se usa o salário de benefício. Então vamos lá. Eu vou começar aqui a tratar com vocês um conceito bem básico. O salário de benefício é o valor básico utilizado para calcular a renda mensal dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social, exceto o salário família e o salário maternidade, ok? Então, é um instrumento, é um valor básico que vai ser utilizado exatamente para calcular benefício. Então, já consegui isso, já guarde isso aí no seu material, que o salário de benefício vai ser utilizado para calcular o valor do benefício. O nome já está dizendo, salário de benefício. Instrumento quantificador do benefício, que nada mais é do que o valor básico, tá? Que é utilizado para calcular os benefícios de prestação continuada pagos pela Previdência Social, exceto o salário família e o salário maternidade. A tua prova ela pode muito bem perguntar se o salário de benefício é utilizado, ou o salário família é utilizado no cálculo do salário família ou do salário maternidade. Claramente você vai dizer que não é utilizado o salário de benefício para calcular esses 2 benefícios previdenciários, tá? Então vamos lá, continuando aqui, ou seja, o salário de benefício é o valor básico utilizado para o cálculo da renda mensal dos seguintes benefícios. Então, quais são os benefícios? Quais são os benefícios que utilizam aqui o salário de benefício para a sua quantificação? A aposentadoria permanente, pessoal. A aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga denominada aposentadoria por invalidez. A aposentadoria programada, que pode ser ou por idade ou por tempo de contribuição. São 2 tipos de aposentadoria, que mudou o nome, né? Agora são chamadas de aposentadoria programada, que ela pode ser ou por idade ou por tempo de contribuição. Professor, mas nós vamos ter uma aula só para falar aqui desses benefícios? Sim, nós vamos ter aula só para falar dos benefícios. Aqui nós estamos estudando somente o salário de benefício, aquela ferramenta ou instrumento que é utilizado para quantificar o valor do benefício.
tá? Esses benefícios que eu estou citando para vocês são os benefícios que se valem do instrumento salário de benefício para sua quantificação, para dizer quanto que é devido pela Seguridade Social, em especial pela Previdência, para o segurado, tá bom? Depois de cumprido todos os requisitos. E aí, pessoal, nós temos também a aposentadoria especial, que vai ser aquela aposentadoria quando o segurado, né, ele se expõe a atividade perigosa, se expõe a risco físico, biológico, químico, tá? Então ele vai ter uma aposentadoria bem diminuída em lapso temporal. Essa vai ser a aposentadoria especial, que, claro, vai utilizar o salário de benefício para sua quantificação. Nós temos também o auxílio por incapacidade temporária, era o famoso auxílio-doença, aquele benefício que vai ser concedido quando existir o afastamento do trabalhador, tá, das suas atividades laborais por lapso superior a 15 dias, tá bom? Então, quando tiver um afastamento, ou por doença do trabalho, ou por acidente do trabalho, nós temos aqui a concessão desse benefício que era chamado de auxílio-doença e hoje é chamado de auxílio por incapacidade temporária. Não é uma incapacidade permanente, porque se ele incorrer em uma incapacidade permanente, ou seja, uma condição que por doença do trabalho ou acidente de trabalho, né, ou acidente ou doença de qualquer natureza, ele não consiga mais trabalhar, eu vou pagar para ele o que chamamos de aposentadoria por incapacidade permanente. Então, as aposentadorias podem ser por incapacidade permanente, que vai ser a antiga chamada aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por incapacidade temporária, que era o antigo, né? Aliás, o auxílio por incapacidade temporária, que era o antigo auxílio acidente, né? E agora nós vamos falar aqui sobre o próximo benefício, que vai ser o auxílio a acidente. Então, por incapacidade temporária, nós temos aqui o auxílio-doença e também o auxílio-acidente. E também nós temos a pensão por morte, cálculo indireto pelo salário do benefício. E aqui o auxílio-reclusão, cálculo indireto também pelo salário de benefício. Então, eu quero que vocês guardem o quê? Eu quero que vocês guardem que todos esses benefícios aqui, todos, utilizam o salário de benefício como instrumento, tá? Como instrumento de quantificação do mesmo. Todos esses benefícios, todos utilizam o salário de benefício para quantificar, com ressalva do salário. Então, repare que o salário família e o salário maternidade, os dois salários não se apresentam aqui, não aparecem aqui, tá bom, nesse rol. Então, a banca ela pode muito bem, de maneira simples, de maneira tranquila, e você acerta de maneira simples e tranquila, perguntar para você quais os benefícios, né, que utilizam o salário de benefício para sua quantificação, ok? E você vai marcar acertadamente essas duas. Professor, tem um macete, tem alguma regra que facilite para eu lembrar todos os benefícios na hora da prova? Claro que tem. Não precisa você lembrar de todos, basta você lembrar de quais aqueles que não utilizam o salário de benefício para sua quantificação. E aí ficou fácil, são os dois salários. O salário família e o salário maternidade são os únicos benefícios da Previdência Social que não se calcula utilizando o salário de benefício. Os demais se calculam sim utilizando o salário de benefício. Tudo bem? Beleza? Tranquilão? Então vamos embora, para frente. Por outro lado, né, não será calculado com base no salário de benefício, o valor dos seguintes benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Repare que eu estou falando da Previdência, que eu afasto a assistência, tá bom? Se aparecer assistência social, você já afasta, tá bom? E aí, quais são os dois benefícios? Nós temos o salário família e o salário maternidade. Então, os dois salários dos benefícios previdenciários não utilizam o salário de benefício para sua quantificação, porque a forma de cálculo será outra, será uma outra que não seja o salário de benefício, tá? Podemos afirmar em síntese que o salário de benefício será utilizado, em regra, como valor da base de cálculo para a renda mensal dos benefícios. Então, instrumento importante que vai quantificar, que vai dizer para a gente aqui exatamente como que é feito o cálculo, tá? Então, recapitulando, dos 10 benefícios, somente 2 não utilizam o salário de benefício para sua quantificação, que são os dois salários, salário família, salário maternidade. Vamos embora, próximo aqui. Agora, como é que é feito esse cálculo, professor? Como que é feito? Olha só, cálculo do salário de benefício.
Primeira coisa, como que eu vou lembrar desse cálculo na hora da prova, professor? Meus amados alunos, eu peço que vocês não tenham medo disso, porque vocês não precisam fazer cálculo. Embora tenha aqui no material de vocês a palavra cálculo, você não precisa fazer nenhum cálculo, tá bom? Embora exista aqui a palavra cálculo, você precisa apenas saber como que se faz esse cálculo. Você não precisa realizá-lo. Então aqui é algo um tanto quanto apenas, né, de ordem contextualizada. Você vai apenas lembrar do texto quais os benefícios e como que é feito o cálculo. Se você tem dificuldade, eu trouxe uma tabelinha para facilitar. Bora lá? Vamos lá. Vou mostrar para vocês agora, olha só. Para os efeitos de aposentadoria programada, quando aparece, galera, essa expressão, ó, aposentadoria programada, é aquela aposentadoria que pode ser por idade ou por tempo de contribuição. Professor, o que é aposentadoria por idade e por tempo de contribuição? Não é o momento oportuno. Repito, nós não estamos estudando ainda os benefícios. Nós vamos ter uma aula só para falar da aposentadoria por idade, por tempo de contribuição. Nós estamos trabalhando o salário de benefício, ok? Então vamos lá, vamos embora. Os benefícios de aposentadoria programada, quer por idade ou tempo de contribuição, já se familiarize com isso. Aparecendo a expressão aposentadoria programada, você já associa a por idade ou tempo de contribuição. A aposentadoria especial, aquela que existe a exposição a agentes físicos, químicos, que colocam em risco a saúde do trabalhador. A aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, aquela que por doença do trabalho ou acidente de trabalho ou de qualquer natureza coloca uma incapacidade de trabalho. Ele vai ser aposentado por incapacidade permanente, também chamada por invalidez. Nós temos o auxílio por incapacidade temporária, o famoso antigo auxílio doença, tá? E o auxílio acidente. O salário de benefício será, então olha só, ele falou aqui de todos os benefícios previdenciários, ressalvado os dois salários. Como que é feito? O salário de benefício será, para calcular o salário de benefício, a média aritmética simples dos salários de contribuição, das remunerações adotadas como base no regime geral de previdência social, atualizados monetariamente e correspondentes a, aí você vai ter que lembrar disso aqui, ó, 100%. Eu vou explicar, tá? 100% do período contributivo. Do período contributivo desde a competência de julho de 94, tá? Ou desde o início da contribuição, se posterior àquela ocorrência. Então, vamos traduzir aqui. Nesses benefícios aqui, pessoal, benefícios de aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, que hoje são as aposentadorias programadas, o benefício de aposentadoria especial, o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, o auxílio por incapacidade temporária e o auxílio acidente, o salário de benefício vai ser a média aritmética simples de tudo aquilo que ele contribuiu até a data do requerimento junto ao INSS ou óbito se se tratar de pensão. Então vai ser feito o cálculo da média aritmética simples de tudo, tá? E aí, pessoal, nós temos que correspondente a 100% do período contributivo. Isso quer dizer o quê? Se ele tem 10 anos de contribuição, eu vou fazer a soma de todos os 10 anos de contribuição, eu vou somar tudo e vou dividir pela quantidade exatamente de contribuições vertidas. Se eu tenho 15 anos, por exemplo, 180 contribuições, se eu tenho 15 anos de contribuição para fins de cálculo de aposentadoria por idade, 15 anos. 15 anos são 180 meses. O que é que eu vou fazer? Eu vou somar todos esses salários de contribuição, e aí você já tem que relembrar da aulinha de salário de contribuição, tá? Vocês aprenderam lá na aula de salário de contribuição que o salário de contribuição é a junção de todas as parcelas remuneratórias. Aquelas parcelas afastadas, as parcelas indenizatórias ou ressarcitórias, tudo aquilo que é contraprestacional em virtude do trabalho prestado pelo empregado ter natureza salarial. O salário, as gorjetas, os ganhos habituais, tá bom? Tudo aquilo, tá? As férias gozadas, tá bom? Tudo aquilo que o trabalhador recebe
pelo trabalho prestado, as comissões, tá? Ele vai ser chamado de salário de contribuição. Então, tudo aquilo que ele recebeu no passado, imagine 180 contribuições. Eu vou tirar as parcelas indenizatórias, eu vou calcular só o salário de contribuição. Ou seja, só aquela base de cálculo que foi utilizada na época da contribuição que ele fez. Eu vou pegar a soma de tudo aquilo e dividir por 180. Então, média aritmética simples é a soma de todas as contribuições dividida pela quantidade de contribuição vertida para a Previdência. Bem simples. Repare que eu quero que vocês entendam que aqui eu vou fazer o cálculo de todo o período contributivo, porque claramente a lei falou 100% do período, olha só, 100% do período o quê? Contributivo. Aqui é 100% do período contributivo, pessoal. Ok? Aí, desde a competência de julho de 94, ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. Então, a gente tem que lembrar desse detalhe. Agora, para os benefícios de aposentadoria com pessoa com deficiência, seja ela por idade, seja ela por tempo de contribuição, o salário de benefício consiste na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a... Já vai mudar aqui. Em vez de 100% do período contributivo, eu vou calcular somente 80% do período contributivo, de todo o período contributivo. Então, aqui eu vou pegar a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, tá bom? E vou considerar somente 80% do período que ele aplicou, que ele utilizou. Aí vem, sem multiplicar, olha só, sem multiplicar o fator previdenciário. Nós vamos aprender o que é o fator previdenciário, mas adianta a grosso modo. A grosso modo, o fator previdenciário vai ser um fator que vai buscar inibir aposentadorias precoces. Quanto maior for o fator previdenciário, menor vai ser mais prejudicial vai ser em termos quantificativos, né, o valor do benefício. Então, se eu tenho um fator previdenciário pequeno, eu tenho pouca diminuição do valor do benefício, tá certo? Mas vamos falar isso mais na frente. Então, o valor aqui, ó, de 80% vai ser para as aposentadorias, para as pessoas com deficiência. Eu vou pegar a média aritmética simples, todo o período contributivo, mas somente 80%, não vou pegar todos. Todos os maiores salários de contribuição, vou somar e vou dividir pelo período contributivo, tá? Eu não vou pegar 100%, aqui vai ser 80%. Então, o que é que eu tenho que lembrar aqui? Eu tenho que lembrar que para os benefícios em geral, exceto salário família e salário maternidade, porque esses dois estão excluídos, tá? Se eu pego todos os benefícios, se não estiver diante de pessoa com deficiência, vai ser a média aritmética simples de todos os salários de contribuição. Eu não vou levar em consideração maior ou menor. Por quê? Porque lá, aliás, é 100%. Tá bom? Agora, se for pessoa com deficiência, em se tratando de aposentadoria, eu vou pegar os maiores e vou considerar somente 80% do salário de contribuição. Faço a soma de tudo e divido pela quantidade de contribuições vertidas para a Previdência Social. Tá certo? E nós temos um quadrinho para facilitar para você. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Esse quadrinho aqui, ele é bem bacana porque ele facilita a nossa vida, tá? Salário de benefício 100% pro período contributivo, né? 100% do período contributivo, se tratar da aposentadoria programada, que pode ser por idade ou por tempo de contribuição, da aposentadoria especial, aquela em que o agente se expõe a risco químico, físico, biológico, que coloca em risco a sua saúde, ok? Nós temos a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a famosa, antiga a aposentadoria por invalidez, agora é chamada de incapacidade permanente. Nós temos o auxílio-doença, né, que antigamente ele era chamado de auxílio-doença, hoje é chamado de auxílio por incapacidade temporária e o auxílio-acidente. Então, todos esses benefícios, todos eles consideram 80%, aliás, 100% de todo o período contributivo. Faz-se a média aritmética simples e encontra o valor do salário de contribuição. Não se aplica, aliás, salário de benefício, tá? Não se aplica salário de benefício para quem? Para o salário maternidade e para o salário família. Nós temos aqui aquele único que vai considerar somente 80% do período de contribuição.
E aqui eu vou pegar somente os maiores, vou pegar os maiores salários de contribuição, porque eu vou considerar somente 80%. Tá bom? Então, os 20% eu posso retirar os menores, mas somente se tratar de aposentadoria para pessoas com deficiência. Esse é o esquema que você não pode errar na hora da prova, tá bom? Você precisa identificar quais são os benefícios que vão utilizar salário de benefício considerando 100% do período contributivo e quais os benefícios que consideram somente 80% do período contributivo. Qual foi o macete que eu falei para vocês? É só lembrar, né, da aposentadoria com pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência, a aposentadoria considera somente 80% e eu vou calcular os maiores salários de contribuição, para que eu possa chegar no salário de benefício. E claro, não se aplica salário maternidade e salário de família, porque são outros instrumentos que vão quantificar esses dois benefícios, tudo bem? Maravilha, maravilha, maravilha. Se pudermos observar, o salário de benefício é calculado com base no salário de contribuição do segurado. Salário de contribuição é, em regra, a base de cálculo da contribuição previdenciária dos segurados, exceto do segurado especial, sobre a qual se calculou ou houve incidência da contribuição previdenciária, como nós já estudamos, tá? Então, quando eu falo de salário de benefício, eu tenho que ligar com salário de contribuição. Isso quer dizer o quê, professor? Bora só fazer uma reflexão. No finalzinho desse bloco aqui, bora só fazer uma reflexão. Vocês concordam que quanto maior for o meu salário de contribuição, claro, nós estudamos que o salário de contribuição ele tem limite mínimo e limite máximo, inclusive de todas as classes, por exemplo. O salário de contribuição tem limite mínimo, vai ser o salário mínimo e o salário máximo, que vai ser o teto da Previdência, para o empregado, para o trabalhador avulso, para o segurado empregado doméstico, ok? Para a dona de casa, o empregado doméstico, vai ser o valor registrado na carteira de trabalho e previdência social, na CTPS. Então, o que é que vai acontecer aqui? Vocês concordam comigo que quanto maior for o salário de contribuição, maior vai ser o meu salário de benefício? Então, quanto maior for o valor que eu contribuo para a Seguridade Social, aliás, para a Previdência Social, maior vai ser o meu benefício. Isso é uma questão de justiça. Isso é uma questão de equidade, tá bom? Aquele princípio que, inclusive, a gente estuda lá no comecinho dos nossos estudos do direito previdenciário, que são os princípios da Seguridade Social. Equidade na forma de participação e custeio. Quem paga mais, recebe mais. Quem paga menos, recebe menos. Então, quanto maior for o salário de contribuição, não tem dúvida, maior vai ser o meu salário de benefício. Quanto mais eu contribuo para a Previdência Social, mais eu vou ter direito, em termos quantitativos, de benefícios, ok? Porque o reflexo do salário de benefício, que é esse instrumento que vai ser utilizado para calcular o valor do benefício, ok? Ele vai ser refletido pelos salários de contribuição que foram base de cálculo pago nas contribuições vestidas pelo trabalhador. Ok? Então vamos lá, pessoal. Os salários de contribuição utilizados no cálculo do salário de benefício serão reajustados de acordo com a variação integral do INPC. Então a gente tem que lembrar que o salário de benefício serão reajustados da mesma forma do salário de contribuição. O Índice Nacional de Preços, ao consumidor. Inclusive, deixa eu chamar vocês aqui novamente, inclusive, nós já estudamos, que eu tenho aquela regrinha, que até já passei para vocês, aquela regrinha de todas as vezes, a gente vê isso lá em custeio da Previdência Social, todas as vezes que eu tenho um reajuste na contribuição, eu preciso também ter um reajuste no valor do benefício. Essa regra é uma regra universal dentro do direito previdenciário. Todas as vezes que nós tivermos reajuste no valor das contribuições, eu preciso também reajustar os benefícios. Então, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor é um índice que vai ser utilizado para reajuste de salário de contribuição. E, claro, se eu preciso reajustar benefício todas as vezes que eu reajustar a contribuição, também vai ser utilizado aqui quando se tratar de reajuste de salário de benefício. Então, o índice vai ser o mesmo, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Claro, a banca ela pode muito bem perguntar para você qual é o índice que vai ser utilizado para fins de cálculo do salário de benefício, em se tratando de reajuste. O índice de reajuste do salário de benefício vai ser o INPC, tá?
que vai se atualizando, que vai atualizando dessa forma todos os salários de contribuição para valor presente. Atenção, atenção, o valor do salário não será inferior, olha só, o valor do salário de benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao teto, que é o limite máximo do salário de contribuição, na data do início do benefício. O que é a data do início do benefício? A data do recebimento, tá bom? Então, eu posso falar em limite do salário de benefício? Pode. O limite vai ser salário mínimo e o máximo vai ser o quê? O teto da Previdência Social, que vai ser o valor máximo do salário de contribuição. Ok? Então, eu vou me despedindo por aqui, pessoal, porque o nosso tempo se foi nesse bloquinho inicial. Eu volto, peço que vocês lavem o rosto, tomem um café e venham com muita saúde para que nós possamos ir atrás do nosso contra-cheque, tá bom? Estamos dando os nossos passos, estudando, porque é assim que a gente vai conseguir a nossa aprovação. Fique aí, eu volto já. Um abraço, fui!